Opa, vamos lá. Segundo vídeo dessa série sobre fluxo de caixa. E eu vou falar hoje sobre os elementos de fluxo de caixa, mas antes de mais nada, deixa eu já pedir para você seguir, se você ainda não segue nosso canal. Todo dia tem conteúdo diário, muita qualidade, muito focado para gestores de pequenas empresas, para empresários, né, de donos de pequenos negócios, empreendedores, autônomos, né, profissionais, ou seja, pessoas que resolveram que um dia devem empreender, que devem procurar viver com um negócio próprio, né? Uma empresa, um MEI, enfim, esse é o foco do nosso canal, é ajudar as pessoas. Por quê? Por quê? Por que ajudar? Porque, na verdade, o que a gente nota, e é muito comum, é uma realidade, é que muitos conhecem super bem o produto que vende, o serviço que prestam, tem muita qualidade, tem muito empenho naquilo que faz, mas, infelizmente, às vezes não tem todo o conhecimento de gestão que é necessário para tratar com um mercado tão competitivo como está o nosso a cada dia mais. Então, nós justamente existimos para poder ajudar, para poder de alguma forma apoiar esse pequeno empresário. Então, a nossa paixão, nós somos obstinados em ajudar essas pequenas empresas. Então, eu já tenho um vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre fluxo de caixa, eu recomendo que você pare esse vídeo e volta lá e assista primeiro vídeo de fluxo de caixa, porque eu explico bem o que é, eu explico a diferença entre o fluxo de caixa e o relatório da contabilidade, são coisas muito diferentes. Uma coisa é um lucro no final do mês, outra coisa é ter caixa para pagar a conta. Então eu não posso contar com o lucro contábil para pagar a conta, eu conto com caixa. Então são coisas diferentes. Mas é porque a informação é incorreta? Não, é porque a informação é diferente. É porque a informação que olha segundo uma perspectiva. Vou dar um exemplo para você. Se você olhar uma montanha, você no chão e a montanha na sua frente aqui, você vai ter uma vista, correto? Agora, se você voar, né, sei lá, subir num balão e voar por cima dessa montanha, a vista vai ser diferente. Ela vai ser totalmente diferente. Então, a visão do relatório contábil e a visão do fluxo de caixa, elas são visões diferentes. Ambas estão corretas. Se eu falar assim, você enxergou a montanha do chão, o que você viu? Você viu o cume da montanha, né? A base da montanha, desculpa. E quem enxergou por cima viu o topo, mas é a mesma montanha? É a mesma montanha, então não deixou de ser, mas são visões diferentes, são perspectivas diferentes que a gente tem aí, tá bom? Então, essa é a diferença, essa é a razão da diferença, tá? Então, vamos lá, vamos trocar a tela aqui. Já vamos lá para uma explicação. Então, no vídeo anterior desse assunto, eu falo do fluxo de caixa, eu falo da importância de se diferenciar esses dois elementos, né? A questão do regime de competência e do regime de caixa. Então, de forma bem resumida, o regime de competência é aquele regime da contabilidade que reconhece uma venda quando ela realmente acontece, no mês que ela acontece, independente do recebimento. E quando ela acontece? Quando o cliente recebeu de volta, quando o cliente recebeu bem, tá? Então, por exemplo, computador, vendi por R$2.000, emiti nota fiscal, entreguei, o cliente reconheceu que recebeu, a contabilidade vai reconhecer os R$2.000 como receita, como uma entrada contábil, regime de competência. Mas eu parcelei, diretamente, a minha loja parcelou para o cliente em 5 cheques pré-datados de R$400, né? Uma entrada e mais 4 cheques. Para o caixa, o que conta? O que conta é esses recebimentos que eu vou ter. Então, eu não vou ter R$2.000 na hora que eu vendi, eu vou ter 5 parcelas de 400. Então, são coisas diferentes de analisar. É enxergar do topo e enxergar da base, mas eu estou enxergando a mesma coisa. A informação é a mesma. É a forma como eu processo e eu a utilizo que faz toda a diferença nisso aí. Fechou? Então hoje eu queria falar de um modelo de fluxo de caixa que eu achei muito interessante, que é um modelo gerencial, né, de fluxo de caixa, mas que você vai ter vários modelos, como eu falei, acho que já falei isso, né? Então você vai lá no site do Sebrae, fluxo de caixa, você vai achar, joga aí no Google, dá um Google, né? Planilha de fluxo de caixa, você vai achar vários modelos, né? Mas eu queria te dar um modelo mais gerencial, um modelo mais focado na questão do gerenciamento
de uma empresa, tá bom? Vamos lá então. Então o que tem que constar? Primeira coisa assim, ó, vou colocar bem aqui, ó, vou destacar somente o que foi recebido barra gasto. Então, é muito importante eu entender isso aqui. É muito importante, né? Que eu só vou pôr aqui somente o que foi recebido ou aquilo que foi gasto. Gasto e pago. Gasto recebido não, foi recebido e foi pago. Não vou nem pôr gasto porque pode confundir. Recebido e pago. Só. Teve entrada de recurso? Beleza. Vou pôr aqui. Não representou entrada de recurso? Ok. Ah, eu fiz uma venda de 5 parcelas. Eu posso lá projetar essas 5 parcelas para eu ter uma projeção de caixa. Projeção de caixa é isso, né? A venda para o cliente Kleber, 5 parcelas de 400. Janeiro a maio. Então eu vou lá, janeiro eu lanço, aí eu coloco fevereiro, março, abril, maio como previsão para eu ter uma base. A mesma forma, compra de mercadoria em 5 parcelas de R$100 para pagar janeiro a maio. Então eu vou, lança de janeiro, se eu estou em janeiro, por exemplo, lança de janeiro, fevereiro, março, abril, maio como previsão de saída de caixa. E eu tenho uma previsão de saldo, inclusive, então eu consigo enxergar mais longe, um pouco mais distante, né? Aí a questão da empresa. Então, eu vou pôr um modelo aqui, tem muitos modelos, mas vamos lá então. Então, primeira coisa, antes de mais nada, então vamos sacramentar isso aqui, fazer um mantra. Só vai para o caixa quando eu pago ou quando eu recebo, efetivamente. Vendi no cartão 5 parcelas. Eu reconheço as 5 parcelas para o caixa? Não. Eu posso reconhecer quando eu recebi a primeira e as demais como previsão, mas só vai valer para mim quando o dinheiro entrar, efetivamente. Mas eu posso colocar como previsão, sim. É um recebimento certo. O cartão não vai dar calote em mim, né? Então é um recebimento certo. Então eu posso já projetar. Quando você projeta a caixa, você não sofre, gente. Chega final de ano agora, você não sofre, né? Muito empresário às vezes quer parar final de ano, quer dar uma descansada, e aí olha para o caixa e fala, nossa, não posso. Por quê? Porque às vezes não trabalhou com essas projeções, tá? Então, vamos lá. O que é legal projetar? 3 meses no mínimo. 1 mês é pouco, mas 3 meses no mínimo. Mas se você conseguir mais, uau, show, né? Quanto mais você projetar, melhor para você. Mas 3 meses é bem interessante, né? Bem razoável aí, né? 3 meses de previsão de receita e despesa. E é fácil de fazer. É só ter paciência. Fazer isso aqui, eu fecho mensal, mas fazer diário, né? Eu tenho modelos que já deixam prontos aí no final do mês, né? E só vai transportando saldos. Mas vamos lá, então eu vou explicar. Então o que vai? Vamos lá, receita de vendas. O que é a receita de vendas? São valores recebidos no período. Então eu vou colocar aqui na frente, ó. Valores recebidos no período. Então eu só considero como caixa para minha empresa aquilo que eu recebi, não é o que eu vendi. É muito diferente. Aqui eu considero o dinheiro que efetivamente entrou na empresa. O dinheiro está na conta, o dinheiro chegou, né? Tá aqui, o cara pagou em espécie, ou o cara deu um cheque, você sacou, ou o cara fez uma transferência bancária, ou ele passou um débito geralmente é 2 dias, né? Agora a gente tem o Pix, né? Que também é uma modalidade que pode ser utilizada para receber dinheiro. Então, só entra, não é o que eu vendi, tá? Presta atenção. Ah, eu fechei um contrato de R$100 mil, vou receber para 5 parcelas de 20 mil. Quanto que eu vou reconhecer? Quando entrar o 20 mil. Então é muito diferente. Então essa diferença é um chavão, né? Essa diferença faz muita diferença, né? Entender essa diferença. Então lembra, ó, saca o lance da montanha. Você olha a montanha, da base é uma coisa. Se você for para o topo e olhar, é outra coisa. Mas é a mesma montanha. Ela não deixou, ela não mudou. Ela continua a montanha. Uma vista que é mais bonita que a outra. Imagino que olhar de cima, né? Não tive essa experiência, né? Mas deve ser bonito. Né? Vamos subir num balão, olhar uma montanha de cima, deve ser um negócio fora da realidade, né? Tão bonito que deve ser. Mas enfim, não deixou de ser montanha. Então são perspectivas
diferentes. Então, aqui no fluxo de caixa é o que você recebe. Ah, Kleber, mas eu fiz uma venda em 4 meses. Eu posso projetar os próximos meses? Pode e deve. Mas contar para o mês é o que você recebe. Certo? Isso é chave, tá bom? Isso é um fator chave. Esse vídeo é muito importante, gente. Muito importante. Presta muita atenção no que nós vamos tratar aqui. Então, a receita de vendas são os valores que eu efetivamente recebi em um determinado período, tá bom? Segunda coisa que eu tenho aqui no meu fluxo de caixa são os custos variáveis, são os gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? São gastos diretamente relacionados ao meu produto. Então, são diretamente relacionados ao produto ou serviço, /serviço. Então, por exemplo, quais são exemplo de gastos variáveis? Deixa eu aumentar uma linha aqui para a gente poder... Então, o que a gente pode considerar aqui? Matéria-prima, impostos, comissões, se você paga comissões de venda, taxa de cartão, etc. Opa! Então, são todos aqueles gastos que variam segundo o meu volume de vendas. Tá? Então, eu fabrico computadores. Fabrico e vendo computadores. Então, o que eu uso? Eu uso placa de vídeo, eu uso placa de som, não entendo muito, tá? Eu uso processador. Então, o que é meu gasto variável? Esse mês eu montei um computador. Então, eu fui lá, peguei uma placa de vídeo, peguei uma placa-mãe, uma placa de som, um processador e tal. Não sei como que é isso, tá? Um teclado, um mouse, tá? Beleza, jogo tudo lá. Então, quanto eu gastei ali? Eu gastei esses produtos. Então, eu consigo identificar facilmente. Eu sei quanto custa o mouse, eu sei quanto custa a placa, eu sei quanto custa o processador, eu vou embutir tudo isso no meu gasto. Então, são aqueles gastos que têm relação com o meu produto ou o meu serviço. Eu sou um prestador de serviço. Quais são os gastos que eu tenho, por exemplo, aqui? Eu tenho gasto de mão de obra, que são diretos, né? Nessa prestação de uma manutenção que eu fiz numa empresa, manutenção de máquina. Então, eu gastei a hora do mecânico, eu gastei o deslocamento do mecânico, eu gastei... Enfim, ele levou lá alguns componentes para trocar, enfim. Isso são meus gastos chamados de variáveis, tá bom? São gastos variáveis que variam, né? Varia, é óbvio, né? De acordo com a quantidade de serviços ou de produtos vendidos. Então, eu separo muito bem isso. Então, no fluxo de caixa, eu vou ter isso aqui. De forma simplificada, para não ter muita crise no entendimento, mas é importante, eu não posso abrir mão de separar isso aqui, tá bom? Beleza, aí eu tenho receita de vendas menos os custos variáveis, eu vou ter uma coisa chamada de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre receita e gastos variáveis. Então, a margem de contribuição é a diferença entre a receita e os gastos variáveis. Então, essa margem de contribuição é o meu primeiro lucro, o primeiro resultado que eu apuro. É um lucro já isso aqui, é um lucro. E tem muita gente que usa isso aqui ao pé da letra, né? Fala, quanto que é seu lucro? Então, eu vendo por 1.000 meu produto, eu gasto R$500 de matéria-prima, o meu lucro é 500. É uma conta perigosíssima, né? Porque está esquecendo um monte de coisa aqui, né? Mas é usado. Mas a margem de contribuição, vamos falar assim, brincadeiras à parte, qual é a função dela? A função dela é entender quanto que meu produto rende, tirando os gastos variáveis que tem em relação com ele. Significa que o que sobra é para quê? É para eu pagar as contas fixas e é para eu ter lucro. Então, exemplo, vendi por 1.000, gastei 500 de matéria-prima para produzir, sobra 500. Aí, só desse 500 eu tenho que pagar 50 de energia, 50 de mão de obra, 50 de aluguel, um exemplo, tá? Simplificando os números, que são gastos fixos. Energia, aluguel, 50, R$100 de, sei lá,
um terceiro que eu contrato lá, que é fixo. Beleza, quanto eu gastei? 200. Então, 500 menos 200, sobrou 300. Então, esses 500, essa margem de contribuição, é um valor que me possibilita pagar os custos fixos e ter lucro. Então, vendi por 1.000, gastei 500 de matéria-prima, gastei 200 de custo fixo, sobrou R$300 de lucro. Então, a função da margem de contribuição é exatamente essa, tá bom? Então, a margem de contribuição eu tenho que apurar. Beleza? Depois eu vou pegar, próxima linha aqui, são as chamadas custos ou despesas fixas. O que é um custo? E é muito importante separar custo e despesa fixa. Eu começo o mês devendo. Começo o mês devendo. Se eu não trabalhar, eu pago. Se eu não fizer nada esse mês, eu pago. Entendeu? Quanto que é? Tem que ser o mínimo possível. Então tem várias estradas. Vai no nosso canal, pesquisa aí, ponto de equilíbrio. Tem várias maneiras de você gerenciar o custo fixo. Gerenciar o custo fixo é entender como é que eu pago ele. Eu não consigo muitas vezes diminuir ele. Não é tão fácil assim diminuir esse custo fixo, né? Eu posso... Eu acredito mais na transformação de custo fixo em variável do que necessariamente em questão de cortar. Claro que tem lugar que é possível, porque tem muito custo que é desnecessário, lógico. Mas geralmente, assim, o que eu tenho visto nas empresas são estruturas bem chutinhas já, né? Então, difícil às vezes. Então, eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender para cobrir, ponto. Então, o que é isso? Ponto de equilíbrio. Dá uma pesquisada aí. No meu canal tem muito vídeo sobre isso. Joga aí, ponto de equilíbrio, você vai achar um monte de vídeo sobre esse tema aqui no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, custo fixo são gastos relacionados à estrutura da empresa. Faça chuva ou faça sol, você vai pagar. Faturando ou não faturando, você vai pagar. Faturando 1 milhão, faturando 100 mil, faturando 10 mil, você vai pagar, né? Então, o que é interessante para o custo fixo? Quanto mais trabalho, melhor. É ser aquele cara que regaça de trabalhar porque você dilui mais o custo fixo, né? Então, assim, pra você entender uma lógica, eu tenho um custo fixo de 1.000. Se eu fabricar 10 peças, eu vou ter um custo fixo por peça de 100, né? 1.000 dividido por 10 dá 100. Se eu fabricar 20 peças, eu vou fazer 1.000 dividido por 20 dá 50. Opa, começa a melhorar a minha vida. Então, o custo fixo diz isso. Ao mesmo tempo que ele é um vilão, ele pode ser um mocinho. Agora, o céu não é o limite, tá? Então quer dizer que se eu tenho um custo fixo de 1.000, eu posso produzir quanto eu quiser? Não, claro que não. Depende de vários fatores da estrutura e a gente está falando aí de alavancagem, que é um tema também que nós já tratamos aqui no canal. Pesquisa aí, alavancagem operacional. Você vai entender melhor isso aí. Mas enfim, o custo fixo é ele é fixo e não é valor, presta atenção. Não é valor fixo, é ocorrência. Por quê? Por que um gasto é fixo? Começa o mês devendo, vírgula, porque acontece todos os meses, mas não necessariamente no mesmo valor. Então, por exemplo, a gente viu isso muito acontecer agora na época da pandemia, né? Então, eu tenho um salão alugado por 5.000. Falou, olha, o proprietário, meu faturamento caiu muito, nós estamos numa situação difícil, eu vou entregar o salão. Esses são depoimentos reais que eu escutei. Gente chegando em proprietário e falou, eu vou entregar o salão, porque eu não tenho condição de manter esse aluguel, porque eu tive meu horário reduzido, etc. E o proprietário fala, não, fica aí, eu te dou um desconto. E aí, negociar, né? Então, mesmo na época dessa, o custo fixo ficou em questão, né? É fixo mesmo, né? Então, porque não é valor, tá? Primeira coisa, não é valor fixo. É ocorrência. Todo mês eu pago. Então, o aluguel eu posso ter um desconto, eu posso vacilar e pagar com multa, porque, sei lá, esqueci de pagar porque eu não tinha caixa no dia e paguei multa, paguei um valor maior, mas não deixou de ser fixo. Funcionário é fixo? Sim, dependendo do contexto, sim. Mas é sempre o mesmo valor? Não. Se o cara fez hora extra no mês, é mais. Se ele faltou, descontou, é menos. Então, gasto fixo, não pensa na questão de valor, pensa na questão de ocorrência. Então, esse é o gasto chamado de fixo, tá bom? E aí, a diferença entre a margem de contribuição e a despesa fixa é o lucro operacional antes dos investimentos. Então, o lucro operacional antes do investimento
é meio que o arroz com feijão do negócio, né? É meio que assim. Ah, sabe aquela coisa? Paguei os gastos para produzir. Paguei minha parte fixa, sobrou um lucro, que é o lucro operacional. É o lucro que você fala assim, bom, isso aqui é o que eu posso contar. Lembrando, gente, sabe o que eu vou fazer aqui? Porque eu não quero realmente, de forma alguma, que haja confusão. Eu vou falar de caixa. Então, onde eu tiver aqui, essa parte de... Para não confundir com a contabilidade, eu vou trocar alguns termos aqui nesse modelo, tá? Então, é caixa operacional, antes dos investimentos. Aí eu venho cá, eu vou colocar agora assim um caixa operacional. Então, eu vou ter um caixa operacional antes dos investimentos. E aí depois eu vou ter... Então, esse caixa operacional antes dos investimentos, eu vou chamar ele de arroz com feijão. É legal, né? Por quê? Porque é básico. Arroz com feijão do negócio. É o arroz com feijão do negócio, tá? Aquilo que me sobra realmente da minha operação. Então, quanto rendeu a minha operação? Eu vou fazer um terceiro vídeo analisando o fluxo de caixa. Aí a gente vai discutir um pouco essas expressões aqui e ver como é que a gente faz uma análise, ver como que a gente faz uma análise de porcentagem aí. Não perca, tá? Vão ser 3 vídeos, esse é o segundo, vai ter um terceiro vídeo sobre fluxo de caixa que eu quero muito que você acompanhe. Então, arroz com feijão é o resultado antes de considerar os investimentos. Depois eu tenho a parte de investimento. O que são investimentos aqui? Então, é um investimento que não é investimento financeiro, tá? Não é você pegar um dinheiro e pôr na poupança, é pegar um dinheiro e comprar ações. Não é. Não, mas eu não estou falando que você não deve fazer isso. Você deve, com certeza, fazer investimentos, né? E de preferência de 2 tipos, né? A tal da renda fixa e a tal da renda variável. São 2 modelos de investimentos aí. Tem um monte de gente aí ensinando sobre isso, né? E grandes players de mercado ensinando sobre isso gratuitamente aí no YouTube, né? Então pesquisa aí, para você aprender um pouco mais sobre isso, sobre renda fixa e renda variável. Não, mas não é esse aqui. Os investimentos que eu falo aqui são investimentos relacionados a trazer mais retorno para o seu negócio. Então eles não fazem parte do dia a dia da empresa, mas eles acontecem. Então, por exemplo, uma máquina, um equipamento novo, uma manutenção preventiva de um equipamento, né? Então tudo isso são investimentos. Veja bem, eles não são fixos e não são variáveis. Até são variáveis, né? Porque ele pode ou não acontecer em um determinado mês. Tem mês que você fala assim, poxa, esse mês eu preciso comprar uma ferramenta, sei lá, eu sou um pintor, né? Então, meu compressor deu problema, né? O compressor que eu uso lá para fazer as pinturas de portões, de grades, né? Pintor residencial, tá? Então, esse mês eu vou precisar comprar um revólver novo, precisar comprar um equipamento novo ali para o meu compressor. É um investimento. Eu contratei um novo software para minha empresa, para melhorar minha gestão. Legal. Contratei um software para melhorar minha gestão com cliente. Investimento. Todos são investimentos. Todos aí a gente está falando desse grupo investimentos. Então é importante que ele esteja aqui e ele tem que ser feito, não vai ser todo mês, mas ele tem que estar aqui, né? Bom, e aí a diferença entre esse caixa antes dos investimentos e os investimentos é o caixa operacional. Então, o caixa operacional eu já descontei esses investimentos que eu fiz. Então, é a diferença entre tudo isso aqui, ó. Pego a receita de vendas, tiro os gastos variáveis, tem a margem de contribuição. Tiro a despesa fixa, tem o caixa antes do investimento. Fala assim, por que eu tenho que fazer por aí? Não dá para fazer de uma vez? Não, você vai entender na análise. Você vai entender na análise isso. Tá? A gente vai fazer uma análise bem detalhada, bem legal no próximo vídeo. Você vai entender por que separar. Aí os investimentos. Então me sobra o caixa operacional, que é a diferença entre todas as contas anteriores. Então isso aí é o quanto a empresa gerou de resultado. Então se eu vendo, sei lá, cachorro quente, eu tenho uma barraquinha de cachorro quente, quanto de caixa eu tenho da venda de cachorro quente?
eu vou chamar de caixa operacional, porque é um caixa relacionado à minha operação. Então, só da minha operação, purinho, só operacional aqui, tá? Então, aqui não tem, para eu vender cachorro-quente, esse mês eu preciso comprar uma chapa nova, vai entrar no investimento aqui, tá bom? Então, fiz tudo isso aqui legal. Lembrando, por favor, comprei a chapa nova em 10 parcelas de R$100. Quanto que eu vou pôr aqui? R$100, não 1.000. Paguei 1.000 em 10 de 100, quanto que vai para o meu caixa? 10 de 100, ou seja, R$100 por mês. Então, o valor do investimento é o valor todo? Não é. Eu já vi erros, sim, principalmente com receita. Principalmente com receita. Assim, a pessoa fazia a venda para receber em 10 vezes e jogava lá no fluxo de caixa, a venda cheia. Aí sabe o que acontecia? Eu presenciei isso, tá? Acontecia assim, chegou em agosto, eu falei, viu, você teria que ter aqui, ó, R$163 mil no seu caixa. A pessoa olhou para mim e falou assim, você tá louco? Eu falei, não, eu não, o seu resultado tá falando. Ela falou, não tenho, eu tenho 5. Cadê o resto? Aí ele falou, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Aí nós vamos ver o quê? Na verdade, havia uma confusão no lançamento da receita. Isso acontece. Então, olha, aqui, ó o vermelhinho aqui, ó. Somente o que foi recebido e pago. Então, comprei uma máquina, pagar em 10 de 100, vou registrar 10 parcelinhas de R$100. Ponto. Isso é gerenciar um fluxo de caixa, tá bom? Beleza, aí falando, eu gostei do exemplo do cachorro-quente, né? Dá até fome, né? Gostei do exemplo do cachorro-quente. Então, lá, minha barraquinha de cachorro-quente, de hot dog, que eu vendo lá, né? Então, meu caixa operacional é o resultado da venda do meu hot dog, do meu refrigerante, do meu suco, da cervejinha, das coisas que eu vendo lá, né? Na minha barraquinha. Aí depois eu posso ter entradas não operacionais. O que é uma entrada não operacional? Já diz, ela não tem nada a ver com a sua operação. Então, por exemplo, vamos supor que o dono da barraquinha, o que pode ser? Pode ser uma capitalização. Por exemplo, minha barraquinha, eu vou precisar investir vou precisar pôr um pouco de dinheiro nela. Então o sócio vai lá, o dono pega lá o dinheiro dele e coloca na barraquinha. O que é isso? É uma entrada não operacional. Por quê? Porque ela não resulta da venda de cachorro quente. E ela tem que ser posta. Por que eu não ponho lá em cima? Porque eu perco o foco de análise quando eu faço isso. Eu estou trabalhando com um restaurante e esse restaurante vende, além de refeições, vende bebida, vende docinho, vende sorvetinho e tal. E esse mês foi um mês diferente, né, porque eu estou trabalhando já há algum tempo, e eu falei para a proprietária do restaurante, falei assim, olha, é o seguinte, nós precisamos separar agora detalhadamente as vendas. Ela falou assim, nossa, dá um trabalho. Eu falei, dá mesmo, mas é isso. Porque eu preciso saber, porque o seu foco, 92% do seu faturamento vende e venda de refeição. Então eu preciso analisar se está lucrativo isso, porque dos produtinhos geralmente é lucrativo, né? Você tem uma boa margem, você compra uma aguinha aí por R$1, vende por 2, compra um refrigerante por R$1, vende por 2,50. Então tem uma margem boa nesses produtinhos, que vende por pouco também, né? Porque como é que eu falo? O cerne da operação é refeição. É refeição. Então, além de eu separar as receitas para analisar para o produto aqui, mas agora o que eu quero falar assim, a entrada não operacional de forma alguma pode ir na operacional, primeiro porque ela não é constante. E segundo porque eu arrebento com a análise. Porque imagina só, eu vendi 2.000. Aí eu coloquei mais 1.000 do meu bolso. Aí na hora de fazer o custo, como é que fica? Quer dizer, vai dar um lucro esquisito operacional. Porque eu tenho uma entrada não operacional. Então eu separo a entrada não operacional. Então o que é uma entrada não operacional? Uma capitalização, a venda de um ativo, a venda de um bem. Eu sou o dono da barraquinha de cachorro-quente. Eu tenho essa chapa aqui, ela tá velhinha já, eu quero trocar essa chapa. Então eu vou lá, compro uma nova, faço um investimento, compro uma nova e vendo a usada por R$500. Onde entra essa venda? Receita de vendas? Receita não operacional, porque o meu negócio não é vender chapa de cachorro-quente. Meu negócio é vender o cachorro-quente.
Então, uma receita não operacional, de forma mais simples, é isso. Ah, eu sou um restaurante, eu tô com um cliente lá agora, né? Quando ele montou o negócio dele, ele comprou muita cadeira e muita mesa. E é uma cadeira assim, de boa qualidade, de marca, assim, uma marca bem reconhecida no mercado. Então, ele está vendendo um pouco dessas mesas e cadeiras. Então, quando ele vai registrar a receita, onde que ele põe essa venda? Numa receita não operacional, porque o negócio dele, esse cliente, é um bar, é um barzinho, né? É um pub, na verdade. Então, qual que é o foco dele? Vender comida, lanche, x-bacon, cerveja, porção de batata frita, etc. Esse é o cerne do negócio dele. Quando ele vende cadeira, ele está saindo disso. Então, uma receita não operacional. Pode. Qualquer empresa faz isso. É normal, operação normal. Ah, eu tenho essa máquina usada, posso vender? Eu tenho esse carro usado, posso vender? Posso vender. Mas o que eu não posso é jogar essa receita lá nas vendas, porque eu acabo com qualquer análise que possa ser feita. Eu perco todo o laço de análise. Então, a gente separa as coisas para efeito de entender. Porque eu posso inflar uma receita no mês e depois não acontecer de novo. Então, por isso separar. Então, receita não operacional. Capitalização, venda de um bem, do equipamento usado, venda de um bem usado, né? Pode ser um veículo, uma máquina. No exemplo aí da chapinha do cachorro-quente. Lá, né? Pode ser a chapa antiga do cachorro-quente, que eu não uso mais, né? Depois eu posso ter uma saída não operacional. A saída não operacional, ela vai na mesma onda da saída operacional, da entrada não operacional, só que agora é negativo, né? Então, por exemplo, um empréstimo que eu pago, olha lá, empréstimo. Uma retirada de lucro. Lembrando que é só o que efetivamente movimentou caixa aqui, viu, gente? Toma cuidado com isso, né? Vou frisar porque é importante, né? Um pagamento de juros. Fala assim, Kleber, não posso colocar aqui a chapa nova que eu comprei para o meu cachorro-quente? Não, a chapa nova é investimento. Qual que é a diferença? A diferença é que o investimento traz retorno. E pagar juros não traz retorno, você só paga. Retirar lucro não traz retorno para a empresa. É bom para o sócio. E não estou falando que não tem que fazer, tá? Tem que fazer, lógico. Ah, eu tenho um Prolabore fixo. Todo mês lá, sei lá, R$2.000 de Prolabore na minha barraquinha de cachorro-quente. Fechou dezembro, resultado bom, bacana, fiz investimentos, tô estocado, tô legal, sobrou grana, vou fazer uma retirada. Não é todo aquele dinheiro. Então toma cuidado com isso, porque o dinheiro da empresa não é só conta corrente. E toda empresa que mistura isso se dá mal, toda. Eu não conheço empresa que as contas sejam todas misturadas e que ela tenha resultado bom. Eu não conheço. Isso é muito importante. É muito importante a gente frisar. Ah, então sobrou dinheiro esse mês, é meu? Não é não, é da empresa. São pessoas separadas. Eu estou falando do princípio da entidade aqui, é o princípio mais fundamental da gestão financeira e de contabilidade e é o que mais é negligenciado, especialmente no meio dos pequenos negócios. Então o dono acha que o que sobrou da empresa é a conta corrente dele. Não, não é. Eu até recomendo que você tenha contas separadas, inclusive conta mesmo, conta bancária separada. Então pega lá, quanto que é a minha retirada? R$2.000, então transfere. Aí chegou o momento, apurou, estamos com lucro, vamos fazer uma retirada? Vamos. É uma saída não operacional, que não tem a ver com a operação. O empréstimo, uma retirada de lucro, um pagamento de juros, não fazem parte, não são constantes, não fazem parte do cerne do negócio, então é não operacional. Não é a compra da chapinha nova, porque a compra da chapinha nova é um investimento que você faz que vai te trazer retorno. Um equipamento melhor faz você trabalhar melhor, faz você ganhar mais dinheiro. Então é muito importante separar isso. E finalmente, e aqui que a gente mais tem alegria, né, quando é positivo, lógico, né, é o caixa líquido, que é o grande objetivo da empresa, que é a diferença entre todas as entradas e todas as saídas.
Então, esse é o famoso caixa líquido. Diferença entre todas as entradas e todas as saídas. Então, é extremamente importante esse número. Porque fechou esse mês, o que eu vou fazer com esse número? Transportar para o mês seguinte, ele começa com o saldo inicial do mês seguinte. Então, no próximo mês, o que vai ter aqui antes da linha da receita? Saldo inicial de caixa. Então, esse aqui é o fechamento, o famoso fechamento de caixa. Esse fechamento, esse valor, presta atenção, porque isso aqui pega no nosso pé. Tem que bater, isso é um desafio, viu? Com conta corrente, tudo que tiver em espécie na empresa e saldos a receber de cartão de crédito. Tirar esse CC para não pensar que é conta corrente, não é, né? De cartão de crédito. Então é isso. Então, esse valor de caixa líquido, eu tenho que olhar para ele, tá lá, R$ 1.533. Eu tenho que olhar para onde está o dinheiro da empresa. Eu tenho 3 bancos, eu tenho Itaú, Santander e Caixa Econômica, por exemplo. Então, eu vou pegar o saldo dessas 3 contas. Eu vou ligar, minha maquininha é, sei lá, rede. Vou ligar na rede e falar, qual que é o meu saldo aí de crédito para receber? É tanto, beleza. Olha lá. Né? E vou pegar o que eu tiver em espécie. Se bem que o da maquininha é muito relativo, né? Falei da maquininha, mas pensando bem, não, porque a não ser que eu antecipo. Se eu antecipo, ok, mas se eu não antecipo, então ele só vai ser caixa para o próximo mês. Então, nesse caso, eu não considero. Então, tem que tomar esse certo cuidado. Então, tem que bater. Você tem que perseguir que esses números sejam iguais. Porque é uma forma de conferência. Porque é uma forma, sabe assim, fala, poxa, eu tenho furos de caixa, é aqui que acontecem os furos, é aqui que eu tenho que tomar esse cuidado. Beleza, pessoal? Espero que esse conteúdo seja útil para você. Penso eu que sim, porque falar de caixa é falar assim, como é que eu posso dizer? Do coração da empresa, né? A caixa é que paga as contas, no final das contas, que paga salário, que paga aluguel, que paga sua matéria-prima, que paga o fornecedor, que faça com que as coisas aconteçam, é o fluxo de caixa. Então é muito importante. Não perca o vídeo 3, que eu vou analisar um fluxo de caixa real, de uma empresa real, tá bom? Então, não perca o próximo vídeo desse tema. Fechou? Abraço e até a próxima.